Enquanto os casos de Covid-19 diminuem, o brasileiro se preocupa agora com outra epidemia. Hospitais e postos de saúde ficaram cheios de pacientes com gripe. É uma nova variante do vírus da influenza que surgiu lá na Austrália e já foi responsável por 5 mortes por aqui. O que deixa muita gente intrigada é que os sintomas são bem parecidos com os da Covid. Então, como diferenciar as duas doenças? Uma epidemia de gripe no final do ano. Hospitais cheios, sintomas fortes. Que eu passei 2 dias, eu não desejo para ninguém, assim. Foram 2 tardes deitadas, que eu não sou de fazer isso, e à noite muito calafrio. E muitas dúvidas. Eu queria saber o que é essa gripe e como surgiu. Há um mês, o Rio de Janeiro começou a identificar um aumento significativo de casos de gripe. Na primeira semana de novembro, o número de atendimentos nos postos de saúde do estado era de apenas 167. Em 30 dias, o número saltou para 5.112, 30 vezes mais. O paciente vai ter um pouco de dor de garganta, pode ter espirro, congestão nasal, obstrução nasal, mas os principais sintomas de gravidade e sintomas que sugerem se buscar o sistema de saúde o mais rápido possível é falta de ar. O comportamento dela com o síndrome gripal é muito parecido realmente com o da Covid. O paciente pode evoluir com uma disfunção respiratória e falta de ar. A grande culpada é uma nova variante do vírus da influenza. O nome dela é H3N2 Darwin. Ela foi descoberta na cidade de Darwin, na Austrália, e ganhou força no último inverno do hemisfério norte. Essa semana, os atendimentos a pacientes com gripe nas unidades de saúde aqui do Rio caíram 22%. Mesmo assim, o número de casos da influenza em todo o estado continua alto e já supera, nesse último mês, os da Covid-19. A capital fluminense foi a primeira do país a confirmar que vivia uma epidemia da doença. Eu comecei com dor de cabeça, mas achei que fosse por conta do calor. Depois da dor de cabeça, eu comecei a me sentir um pouco cansada. E depois apresentei um pouco de coriza. E na quarta-feira à noite, foi a pior noite que eu tive, assim, muito calafrio, muita dor de cabeça. Não demorou para o marido, Alexandre, também começar a se sentir mal, só que com sintomas bem diferentes. O que me chamou a atenção foi muita dor na barriga, tipo qualquer coisa que eu comia me dava vontade de ir ao banheiro e vontade de vomitar. A Kate passou 2 dias na cama. Eles só começaram a se sentir melhor depois de 1 semana. Mas aí outro susto. O Caleb, de 5 anos, também ficou doente. Eu tava com dor na cabeça. Muita tosse, né, filha? Muita tosse. E já melhorou agora? Não. Dor de cabeça ainda. Até o momento, o Rio de Janeiro já confirmou 5 mortes causadas pela variante H3N2 Darwin. O risco agora é a nova gripe se espalhar pelo país. 8 estados também registram aumento de casos, entre eles Espírito Santo e Bahia. Em Salvador, o dado mais recente é de 144 casos. As pesquisas sobre os casos da nova cepa do vírus da gripe no Brasil ainda estão no início. Por isso mesmo, as pessoas estão tão preocupadas com esse surto fora de época em pleno fim de ano. O Domingo Espetacular saiu às ruas para saber quais as principais dúvidas da população e quais as recomendações dos especialistas. Como é que eu faço para saber se eu estou com essa gripe ou se é Covid? Qual a diferença? Praticamente, a Covid tem todos os sintomas que a gente observa naturalmente numa infecção por influenza. A única forma consistente de você conseguir diferenciar um caso de Covid de um caso de influenza é através do suave, do teste mesmo. Eu queria saber se essa gripe é mais perigosa do que a Covid. Ela é uma doença que sim pode ser muito grave, principalmente para as pessoas que têm problemas respiratórios. Então, na presença de uma infecção por influenza e a pessoa tiver os sintomas de severidade, principalmente de falta de ar, é importante buscar o acesso à saúde o mais rápido possível. Queria saber se a vacina da gripe que nós tomamos funciona para essa variante.
A vacina não vai ter especificamente esse vírus que está causando essa epidemia, mas já ajuda a montar alguma resposta imune mais adequada. Gostaria de saber como é que eu faço para me prevenir dessa gripe. São orientações que a maioria das pessoas já ouviram, então falando de usar máscara, de lavar a mão regularmente, usar álcool gel, evitar aglomerações. Então, as recomendações para a prevenção de Covid, de influenza, são muito semelhantes. Queria saber qual o tratamento para essa gripe. Hidratação não só ocular, nasal, oral, tomar muita água e precisa ser feito testagem com diagnóstico ideal. Precisa saber se realmente é gripe, se é realmente influenza A. O tratamento hoje é preconizado o oseltamivir, mas isso é com prescrição médica. Por quê? Para evitar resistência do vírus, para evitar o tratamento inadequado e o uso em pacientes que não teriam indicação de tratar-se. O medo da população causou uma correria aos postos de saúde e farmácias atrás de remédios e vacinas contra a gripe. Mas uma vacina com proteção contra a variante Darwin só deve ficar pronta mesmo entre fevereiro e março do ano que vem. Por enquanto, os cuidados devem ser os mesmos tomados contra a Covid-19. Isso o Caleb já aprendeu. Quando começou a pandemia, o Caleb já era menorzinho, né? Então, assim, eu já comecei a treinar ele com uso de máscara para combater o vírus que estava atacando a cidade, enfim. Atualmente, as pessoas deveriam, a gente entende que elas estejam utilizando máscaras regularmente, lavando as mãos regularmente, então a gente tem que esperar que o número de casos de influenza tenda a ser menor do que numa outra situação, sem esse treinamento da população.